Você já deve saber que se as regras atuais da Previdência Social não mudarem, provavelmente nós não conseguiremos nos aposentar. E até tem um vídeo aqui no canal explicando como a Previdência Social funciona e por que provavelmente ela não será suficiente. Entretanto, não é só apenas isso. Há estudos que indicam que apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos. E como eu havia prometido fazer um vídeo sobre previdência complementar, ou mais popularmente conhecido como previdência privada, então agora eu vou descomplicar esse ativo para você e te ensinar tudo o que você precisa saber para tirar proveito de todos os benefícios da previdência privada. Como esse assunto é um assunto muito grande, eu acabei separando ele em duas partes. E nessa primeira parte nós vamos aprender o que é a previdência privada, o porquê investir nas previdências, quais são as taxas que você tem que prestar muita atenção e que corroem o seu investimento e, claro, as modalidades e tipos de previdência privada que temos no Brasil. Então já deixa o like nesse vídeo para fortalecer o canal e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação da segunda parte desse vídeo, que está bem completo. Recado dado, então vamos começar. Eu sugiro que você anote essas informações porque é muita coisa e elas são muito importantes. A previdência privada é um tipo de investimento disponibilizado para pessoas físicas e que apresenta como principal função o complemento da previdência social disponibilizada pelo governo. Essa categoria de plano financeiro não tem ligação ao INSS e possui sua fiscalização sob responsabilidade da Superintendência de Seguros Privados, mais conhecido como SUSEP. A ideia desse investimento é que ele seja um complemento ao benefício da aposentadoria pública, mas ele não é voltado apenas para quem quer se aposentar. É chamado de previdência apenas por ser um investimento de longo prazo, que tem como data de vencimento uma data muito distante. E ele vai funcionar basicamente assim: o investidor vai fazer aportes periódicos, que geralmente são mensais, enquanto o administrador do plano de previdência vai aplicar esse dinheiro em títulos financeiros, como um título de renda fixa, por exemplo. Ao final do prazo pré-estabelecido, o investidor vai resgatar aquele montante aportado, mais os rendimentos desse investimento. E ele pode fazer esse resgate da maneira que lhe for conveniente. Por exemplo, ele pode fazer o resgate de uma vez só, ou ir resgatando mensalmente como se fosse um salário. É importante ressaltar que é possível de antemão escolher o valor e a periodicidade que você está contribuindo, e que o valor investido pode ser resgatado antes do prazo estabelecido, em caso de desistência do investidor. Só que nesse caso, e isso aqui é bem importante, é necessário que você esteja atento ao período de carência do plano que você está investindo. Ou seja, tem planos que exigem que o seu dinheiro fique nele por algum tempo. Outra coisa interessante a se mencionar é que quanto antes uma pessoa fizer o plano de previdência, menor será a parcela mensal paga no programa. Ou seja, o valor pago é diretamente proporcional à idade do contribuinte desse sistema. E também não há idade mínima e não é necessário a comprovação de renda para a maioria dos programas de previdência privada do mercado. Beleza, agora que você está pensando em investir num plano de previdência privada, e principalmente se você é CLT, é importante saber que existem dois tipos de modalidades de previdência privada: a fechada e a aberta. A previdência complementar fechada, que também é conhecida como fundo de pensão, é oferecida exclusivamente por algumas empresas e entidades de classes de funcionários e associados. Ou seja, ela é para um público específico e ela não está sob as regras da SUSEP como a previdência aberta, e sim sob regras da Previc, que significa Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Já a modalidade aberta é para o público em geral, ou seja, qualquer pessoa consegue investir nesse tipo de previdência privada. Bom, agora aprofundando sobre o funcionamento da previdência privada, lembra que eu falei que previdência privada é um investimento de longo prazo? Bom, tendo essa ideia em mente, é importante saber que toda previdência privada vão ter duas fases. A primeira fase se chama fase de acumulação, ou seja, nesse momento você vai depositar uma quantia na periodicidade estabelecida no momento da contratação do plano. Normalmente esses depósitos são mensais e é comum eles durarem em torno de 25 a 30 anos. Para chegar nesse valor, as empresas que ofertam a previdência privada fazem um cálculo para saber o quanto é necessário que você aporte
para receber o benefício desejado lá no futuro. E para poder fazer esse cálculo, eles vão utilizar dados como expectativa de vida e a projeção de taxa de juros para as próximas décadas. Por isso que eu disse que quanto antes você investir na previdência privada, melhor. Porque eles calculam os aportes baseado na expectativa de vida. Então, quanto mais velho você for, maior vai ser o aporte necessário para você ter o seu benefício. A outra fase da previdência privada é chamada de fase de renda. Então, assim que o período de acumulação acabar, você vai receber o valor que você aportou mais os rendimentos desse investimento. E a rentabilidade da previdência privada é bem parecida com fundos de investimento, onde um administrador vai captar esses recursos financeiros e aplicar em ativos financeiros para buscar rendimento. Porém, segundo estimativas do próprio mercado, cerca de 90% das previdências privadas investem em renda fixa, ou seja, em CDB, LCI e LCA, ou títulos públicos. E é claro que também existem previdências que, seguindo algumas certas regras, podem investir em ações com um certo limite em sua carteira. Agora, outra característica da previdência privada são as taxas. E tem muita gente, mas muita gente que já perdeu muito dinheiro por causa disso. Pois no passado, as previdências que eram ofertadas pelos grandes bancos continham taxas de administração e de carregamento muito altas, fazendo com que a rentabilidade do investidor fosse corroída. Aliás, ainda hoje há muita gente que entra numa previdência privada sem saber exatamente o quanto de taxa está pagando. Então acredito que essa parte seja de extrema importância e que você sempre olhe e questione o seu gerente ou o administrador do fundo sobre essas taxas. E vão existir basicamente 3 tipos de taxa numa previdência privada. A primeira delas é a taxa de administração. A taxa de administração é igualzinha de um fundo de investimento, que é o custo do gestor. A incidência dessa taxa é sobre o patrimônio total do fundo e ela vai ter um grande impacto, principalmente se o fundo de previdência privada que você investiu segue um benchmark, como por exemplo o CDI, pois a alocação de ativos vai estar atrelada a ativos financeiros que seguem esse índice. Logo, a taxa de administração vai começar a corroer o seu investimento e ele não vai render o tanto que ele poderia. Por exemplo, esse fundo da Brasilprev, que cobra uma taxa de administração de 2%. Perceba que desde o nascimento desse fundo, ele perde consistentemente para o CDI. E se você tivesse deixado todo o dinheiro que você tivesse investido no Brasilprev, no Tesouro Selic, por exemplo, você já estaria batendo de longe esse fundo. Por isso, o ideal é encontrar uma previdência privada que não cobre uma taxa de administração abusiva. Agora, a próxima taxa é a chamada taxa de carregamento. Essa taxa ela é cobrada a cada contribuição que você faz e ela pode chegar a até 3%. Ou seja, se você aplicar R$2.000 mensalmente a uma taxa de carregamento de 2%, será aplicado um desconto sobre cada contribuição de R$40. E o total efetivo que você vai estar contribuindo por mês será de R$1.960. E é importante você saber que essa taxa não pode ser deduzida dos rendimentos, somente das contribuições. Alguns bancos isentam o consumidor dessa taxa de carregamento se o valor aplicado mensalmente é alto. Mas, de todo modo, fique de olho e escolha aquelas previdências que não contenha essa taxa de carregamento. E a última taxa é a taxa de saída. Trata-se de um percentual descontado quando há a retirada antecipada dos recursos. No entanto, essa cobrança geralmente acontece quando você resgata os recursos nos primeiros anos de aplicação. E, em geral, os planos de previdência impõem prazo de carência. E passado esse prazo de carência, não há mais cobrança de taxa de saída. Então, o sucesso de uma previdência privada vai passar por você buscar aquelas previdências que tenham a menor taxa de administração e um bom retorno financeiro. E isso pode garantir uma rentabilidade maior no futuro. Você viu que uma taxa de 2% pode parecer pequena, mas se for cobrada ao longo de 10 anos, consome uma grande parte da lucratividade esperada por você. Agora, quando falamos de previdência, muitos de vocês já devem ter ouvido as seguintes siglas, PGBL e VGBL. E isso confunde muita gente, mas é mais simples do que parece. Apesar de ambas serem uma previdência privada de 2 fases, onde há o período de acumulação e resgate, a principal diferença entre o PGBL e o VGBL se dá justamente na tributação na hora do resgate.
Por exemplo, o PGBL, que significa Plano Gerador de Benefício Livre. Ele é famoso pois todo mundo acha que ele é destinado para aquele contribuinte que faz a declaração do imposto de renda na modalidade completa. Mas isso não é bem verdade. Isso porque, com ele, é possível abater até 12% da renda bruta tributável na hora de calcular o imposto, ou seja, dos seus salários e demais rendimentos. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um salário de 10 mil e aporta mensalmente R$ 1.200 num PGBL. Por você investir num PGBL, o seu imposto de renda não incidirá mais sobre os 10 mil, e sim sobre 8.800 restantes. Então perceba que com o PGBL você pode ter um benefício na hora de você declarar o seu IR. Por isso é importante você fazer as contas, simular no programa do Leão ou até mesmo conversar com um contador antes de entrar no PGBL. Por outro lado, na hora de usufruir dos benefícios, ou seja, na hora que você vai resgatar os seus recursos da Previdência, você vai ter uma cobrança de IR sobre todo o capital investido, ou seja, sobre tudo aquilo que você aportou mais os rendimentos da sua previdência. Então o ideal é que, se você optar por um PGBL para abater o seu imposto de renda, é que você aproveite esse benefício agora e reinvista esses recursos com inteligência. Já o VGBL, que significa Vida Gerador de Benefício Livre, não há dedução fiscal por conta desse investimento. Só que na hora que você for resgatar os seus recursos da Previdência, a incidência do imposto de renda vai ser só apenas sobre o rendimento e não sobre o capital total. Eu sei que parece muita coisa, mas eu vou deixar essa parte prática para o vídeo 2, onde a gente vai simular esses investimentos na prática. Ainda sobre tributação, além da diferença do PGBL e VGBL, em que uma delas você consegue deduzir do imposto de renda anual, ainda temos duas formas diferentes de cobrança na hora do resgate. Uma dessas opções é a tabela progressiva, que ela segue uma lógica parecida com a dos salários e a do Carnê-Leão. Então, dessa forma, até um determinado valor é isento de cobrança de imposto de renda. Depois de passado esse valor, você começa a receber uma alíquota que vai de 7,5% a 27,5%, conforme você consegue ver na tabela aqui. Agora, outra opção, ela é mais simples e mais utilizada. Trata-se da tabela regressiva e ela vai funcionar assim. Nos 2 primeiros anos, caso haja um resgate, a alíquota do IR é de 35%. A partir daí, a cada 2 anos, esse valor da alíquota vai cair 5 pontos. Após 10 anos, a cobrança da alíquota chega no seu mínimo, que é de 10%, conforme a tabela aqui com os valores de regime regressivo. Como eu disse antes, antigamente tinha muitos fundos que cobravam altas taxas de administração, carregamento e de saída, o que fazia você não ter uma boa rentabilidade e faz com que até hoje educadores financeiros falem para você fugir da previdência privada. Porém, eu vou dar alguns argumentos a favor de se investir numa previdência e que talvez mude a sua ideia. Como eu disse, isso é uma imagem antiga da previdência privada. Hoje as coisas estão um pouco diferentes. Mas uma das primeiras vantagens que eu vejo numa previdência privada é que ela é um investimento de longo prazo. E quando eu digo longo prazo, pense pelo menos em investir numa previdência privada ao menos 10 anos. Como você viu pela tabela regressiva, você tem uma incidência de cobrança de imposto de renda de 10% se você deixar esse investimento por mais de 10 anos. E essa é a menor alíquota de imposto de renda que temos para um investimento no Brasil. Então é comum para um investidor que está tendo um filho agora, que quer juntar um dinheiro para que ele possa fazer uma faculdade, ou então para que você possa mandar ele para morar fora no futuro, investir numa previdência privada, porque assim você garante que vai pagar o mínimo de imposto de renda possível sobre o investimento. Outra característica nessa questão tributária é que, diferente de um fundo de investimento, como um fundo multimercado ou fundo de renda fixa, uma previdência privada não tem o come-cotas, que é um adiantamento do imposto de renda que você vai pagar, pois na previdência você só vai pagar imposto de renda no resgate. Então, se você pegar um fundo multimercado e investir durante 10 anos, você vai sofrer o come-cotas durante todo esse período. E isso vai acontecer sempre no final de maio e novembro, ou seja, você vai receber a sua cobrança 20 vezes durante esse período. Então, em 20 momentos, você vai pagar o imposto de renda e esse dinheiro vai deixar de ser seu. Ou seja, ele vai passar para a mão do governo e vai deixar de ser seu e trabalhar para você para que você tenha a sua liberdade financeira. Já com uma previdência em 10 anos, isso não vai acontecer, porque o IR só vai ser cobrado
no momento do resgate. Então todo aquele dinheiro que você vai perder durante aquele período de come-cotas, ele vai passar a trabalhar para você numa previdência privada. Outro ponto a favor da previdência privada é a liberdade que você tem para os aportes. Você pode aportar todo mês se você quiser, você pode aportar isso anualmente, ou então, se você quiser, você pode aportar apenas uma vez e nunca mais fazer isso. Então não é obrigatório que você fique fazendo aporte numa previdência. Mas eu vou deixar bem claro aqui que eu estou falando das previdências abertas, não estou falando da previdência fechada, que essa sim você tem uma certa obrigação de aporte. Agora, um próximo ponto a favor da previdência é que ela vai apresentar para você um benefício fiscal e que pode ser muito relevante dependendo do seu caso. E de novo, você tem que analisar o seu caso. Aquela máxima que o PGBL só é usado para pessoas que fazem a declaração completa do imposto de renda, não é bem assim. Então você tem que analisar bem o seu caso, pois pode ser muito relevante que você invista num PGBL. Previdência também não entra em inventário, é impenhorável e não há incidência de ITCMD dependendo do estado em que você vive. É lógico que no Brasil há muitas mudanças e há sempre uma constante incerteza jurídica, mas o fato é que a previdência privada te dá benefícios sucessórios. Inclusive, muito se falou na época das eleições que o Lula investia 5,5 milhões em um VGBL, utilizando esse mecanismo para pagar menos imposto e facilitando a sucessão patrimonial. E isso é bem verdade, dependendo de como ele faz. Ele vai pagar menos imposto e vai ter um benefício sucessório. Ou ficará isento de ICMD, que é um imposto estadual que varia de 4% a 8%. Mas em termos de planejamento, faz sentido o Lula fazer isso, pois é um dinheiro que é mais difícil de ser pego pela justiça caso aconteça alguma coisa. Além disso, para uma pessoa mais idosa, a questão do falecimento se faz mais presente. E quando esse momento chegar, o dinheiro que está na previdência privada não vai para o inventário, e sim vai direto para o beneficiário dela. É claro, desde que seja respeitada a lei também, né? Que fala que o patrimônio da pessoa que falece são 50% parte legítima, ou seja, o que segue a lei, que vai para os descendentes, cônjuge ou ascendentes, e os outros 50% são partes disponíveis. E essa parte disponível da previdência vai para quem é de direito, ou seja, para quem você deixou como beneficiário no momento da contratação. Isso na mesma hora e dependendo do estado, sem pagar o ITCMD. Ou seja, tem bastante benefício sucessório sabendo usar uma previdência. E o próximo ponto a favor da previdência é a portabilidade. Essa portabilidade que ocorre dentro de uma aposentadoria privada é uma das maiores vantagens que essa modalidade de investimento tem. Ela pode ser realizada dentro de uma mesma instituição ou até mesmo de uma instituição para outra, dependendo do objetivo do investidor. Porém, para você fazer a portabilidade, você tem que seguir algumas regras. E a primeira delas é referente ao plano, porque a portabilidade só é possível dentro do mesmo plano. Ou seja, se você tem um PGBL, você só pode fazer a portabilidade para outro PGBL. Se você tem um VGBL, você só pode fazer a portabilidade para um VGBL. Você não consegue fazer a portabilidade de um PGBL para um VGBL, ou vice-versa. Além disso, existe a possibilidade de mudar de regime de tributação, mas somente apenas do regime progressivo para o regime regressivo. Essa característica de portabilidade é muito vantajosa para o investidor. Ele pode mudar de plano reduzindo as taxas de administração, se ele vê que o plano de previdência privada está cobrando uma taxa de administração muito abusiva, ou até mesmo ele buscar rentabilidades melhores em outras instituições. Você pode fazer esse tipo de portabilidade. Bom, por hoje é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, considere deixar o like para que ele chegue a mais pessoas. Assim, elas também podem tirar as suas dúvidas sobre a previdência privada. E não deixem de comentar aqui embaixo se você tem uma previdência privada e principalmente se você está satisfeito ou não com ela. Quem sabe assim eu não posso te ajudar e te guiar a fazer a portabilidade desse plano. Não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação da parte 2 desse vídeo, onde veremos com simulações práticas como investir em cada um dos planos de previdência privada, e levando também em consideração alguns cenários para esses investimentos. Eu prometo que esse vídeo estará bem completo. Muito obrigado por você chegar até aqui. O meu nome é Jonas Silva e esse é o Catarse Financeira.